vida que a gente pode recomeçar, né? Assista agora, direto do estúdio Connect Produções, no Norte Shopping. Connect Shopping. Olá, bom dia Danilo Awada. Hoje é segunda-feira. Bom dia, hein? Voltamos. Chegou a segunda-feira, hein? Chegou. Odiada por uns, né? Mas eu gosto de segunda-feira. Chega uma hora que você não tem o que fazer mais em casa. Você entendeu? Vamos explicar, né? O pessoal, não, mas eles já falaram bom dia, já entraram, caíram, voltaram. Facebook, YouTube derrubou nós e nós voltamos de novo, gente. Mas eles estão certos por causa da música que viola os códigos de direitos autorais. É isso aí. Vivendo e aprendendo. Nada de música. Nada de música. Quer que eu canto? Se quiser eu canto, eu já encanto, eu canto, não tem problema. Gente, olha, hoje é dia 16, metade do mês, metade do ano, né? Danilo Awada, como você já está ficando famoso por dar previsões do tempo, não que você seja vidente, essas coisas, mas você dá uma estudada. Hoje vai fazer calor. Vai, mas quanto? Que grau de calor assim? Dá pra ir pra piscina? Precisamos criar, igual tem aquela Maria Maiô, como é que chama aquele diabo lá do Iá lá? Ah, Deus me livre. Tem que criar não sei o que do tempo agora, né? Então hoje o frio tá acabando. Lembrando que o inverno começa sexta-feira à noite, Sexta-feira. Então hoje 29 graus vai fazer aqui em Barretos. Isso, segundo o pessoal do Bom Dia São Paulo, Barretos vai ser o dia mais quente do estado. Tá? Então tá, né? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, olha, antes de apresentar os nossos convidados aqui, eu gostaria que você assistisse 2 vídeos e eu, assim, do fundo do meu coração, eu gostaria que você assistisse com os olhos do coração, porque essa história me tocou profundamente, mas muito, vocês não têm noção de como me tocou. A gente estava se preparando para ir no aniversário lá do filho e da filha do Renato Peguim. Aí você falou, o que foi? Eu falei, calma que eu tô me restabelecendo, eu tô me reconectando aqui. Recompondo. Tocou até de falar, olha aqui, ó, tá vendo? Até de falar, e quando eu arrepio, aí eu falei, falei, vou passar pro Danilo, o programa é dele também. Tocou seu coração. Sim. E eu quero que toque do fundo do meu coração, que esses 2 vídeos que vocês vão assistir toquem o seu coração também. Também eles falaram, Catarina, não tem outra palavra que possa descrever o que a gente viu lá, que não seja milagre. Nós temos outro vídeo, tá no ponto? Estamos. Vamos assistir. Oi, meu nome é Gustavo Musetti, sou casado com a Catarina, pai da Alice e do Samuel. Eu sempre tive uma vida ativa, era atleta amador de cross training
e sempre fui apaixonado por musculação. No dia 27 de junho de 2024, tudo mudou. Passei mal, fui internado às pressas e em menos de um mês precisei fazer 4 cirurgias no intestino. Fiquei 4 meses na UTI em um estado gravíssimo, sem perspectiva de sobrevivência. Mas Deus foi maior e me deu uma nova chance. Depois de mais de 10 meses internado, hoje estou em casa, mas dependo de um tratamento extremamente caro, com nutrição parenteral total. Meu custo mensal de tratamento é de R$ 79.211. Tenho plano de saúde, mas ele nega meu tratamento domiciliar. Eu estou lutando na justiça para garantir meu direito. Enquanto isso, preciso pagar tudo do meu próprio bolso. Por isso criei essa rifa solidária para me ajudar a seguir lutando. Estou rifando meu carro, um Honda Fit, e cada número custa apenas R$ 50. Se você puder contribuir, clique no link abaixo ou na bio do meu perfil. Por favor, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe muito e obrigado por me ajudar a continuar ao lado da minha família. Danilo, qual o teu problema que você falou hoje de manhã que estava com problema? Eu? Nenhum. Eu também falei, não acordei muito bem hoje. Nossos problemas ficam tão pequenos, né? Não existe problema. Um grãozinho de areia, né? O problema é doença. Sim. Né? Se prepare, ó, arrepiei de novo, ó. Ixi, o negócio, olha. E o bom de toda essa história é que os dois estão aqui. É inacreditável e é Deus. Vamos falar oi agora para o Gustavo Musetti, aquele que você viu, desculpa o termo, mas é o que a gente fala, pele e osso. Ele emagreceu 40 quilos, perdeu o cabelo, agora dá para acreditar que aquele do vídeo é esse daí? Bom dia, pessoal. Milagre de Deus, hein? É só Deus Isso mesmo. É o milagre. Só Deus na nossa vida. Se alguma pessoa nesse mundo, eu não acredito em Deus, vê a sua história, ele passa a acreditar na hora. Os médicos falam que foi um milagre que aconteceu. Milagre. Né? Contava, Danilo, que 30 médicos fizeram uma junta médica depois que passou, falou, olha, a gente não estava acreditando que você ia sair da mesa. Pois é. Muita coisa para saber. Agora dá uma olhada nessa guerreira aqui, que é a Catarina. Você chama ela de Cate? Cate. A Catarina Musetti, casada com ele há quanto tempo? Bom dia. Bom dia, 14 anos de casado e 20 anos juntos. O que tem tanta coisa para saber, mas o que vem na minha cabeça eu vou perguntando. Pode ir. O que te fez, fora o amor, claro, né, por ele, para segurar toda essa barra, que não vem me falar que foi tranquilo, imagina, não foi tranquilo. Não foi. Ainda mais mulher quebra a pontinha da unha, o mundo acaba. O salto do sapato quebra, não vou na festa, eu não quero mais. Agora imagina o amor, você vê o amor da sua vida, né? Passar por isso. Assim, eu sempre fui resistente à dor. Eu tive 2 partos normais. Jura? Nossa! Mas nada se compara, né, com o que a gente passou esses meses, vê-lo naquele estado, porque assim, esse vídeo é 1/10, nem isso, perto do que a gente passou. Não mostrou tudo que ele passou. Não tem como, porque cairia o vídeo novamente, né? São imagens fortes. São imagens muito fortes. Ele ficou com a barriga totalmente aberta, exposta, porque os pontos... Ele saiu da mesa de cirurgia, que já foi um milagre, com a barriga fechada, nessa 4ª cirurgia. Né? Os médicos conseguiram fechar. Quando eles foram para a cirurgia, eles me avisaram que provavelmente ele voltaria com a barriga aberta, mas ele voltou com a barriga fechada. Mas devido à desnutrição, tudo, acabou abrindo os pontos, aí surgiu a nova fístula, igual mostra no vídeo. E então ficou totalmente aberto ali, eu conseguia ver o intestino dele lá dentro. O conteúdo, os médicos, alguns médicos falavam fezes, aí veio o médico, né, que operou ele e falou, não, isso é conteúdo entérico, que é aquele líquido que vai preparar para as fezes, propriamente dito, digamos assim, né? Mas choca do mesmo jeito, e eu vi, né? aquilo ali escorrendo nele, queimando ele, nada. A pele dele toda queimada. Meu Deus. Mas assim,
o que me sustentou, o que nos sustentou, na verdade, foi Deus, né? Não tem outra Não palavra. tem outra palavra. Né? Danilo, fica à vontade para você, que agora que eu vou fazer pergunta para o Gustavo, para você ver no Instagram dele, lá embaixo, as fotos lá de baixo. Ah, que a sim, gente vou tava acessar aqui, sim. Fala para mim quem você era Bom, antes de 2024. antes de 2024, né, a gente levava uma vida bem ativa, fitness, saudável. Então fazia 10 anos já que eu era praticante de musculação, assíduo, não faltava. Era de segunda a sábado, às vezes até no domingo, né? E também praticava crossfit, fui para alguns campeonatos até. Não, o corpo teu ali é sinal de inveja, nem inveja branca, é inveja de todas as cores. Como diz, era trincado, Não, né? puta de um corpo tal de cara que a gente vê que malha, que, você entendeu? Danilo está procurando ali. Era 2 vezes por dia que a gente treinava, musculação de manhã e crossfit à noite. Duas vezes. vezes. Puxa vida. E aí fazia uma alimentação balanceada também, né? Tudo porque pesadinho. Ele teve problema no intestino porque comia besteira. Quem Não. é fitness não come besteira. Na verdade, a gente estava vindo de um desafio. Eu, né, estava vindo, mas você, Eu para entrei me junto apoiar. pra apoiar. Ele também, entrou é. também, então a alimentação totalmente. É isso que eu ia perguntar. Não pode ter sido algum alimento ou a sua alimentação antes que pode ter prejudicado ou não? Algum suplemento? Não, assim, ó, tem 2 possibilidades, porque eles não fecharam o diagnóstico. Uma possibilidade é uma trombose, igual você tem uma veia que entope na cabeça da AVC, uma que entope no coração da infarto, entupiu uma veia que irriga o intestino. E aí não chega sangue, não chega oxigênio, não chega alimento, ele simplesmente foi parando de funcionar e tendo falência. Essa é uma possibilidade. Mas aí, por exemplo, vamos contar a história. Você já achou já? Não, eu vou acessar aqui ainda. Ah, tá. Mandou no WhatsApp dele que ele tinha. Ah, não, eu vou acessar o Instagram de vocês. Aí, vida normal, tal, tudo, aquela coisa do dia a dia. Que dia que você sentiu mal e você falou alguma coisa? O que você sentiu? Eu vou te contar. Foi no sábado, né? Sábado de manhã, rotina normal, acordei cedo, fui para academia com ela e com as crianças iam com a gente também. Treinamos, fizemos cardio, fizemos musculação, fizemos cardio juntos. Aí saímos, foram para um restaurante almoçar, que a gente sempre almoçava, todo sábado era o mesmo restaurante, o mesmo lugar que a gente ia. Aquela foto do começo do vídeo é no dia que ele no passou mal. dia. É no dia. Aí, tudo normal, fui para casa, descansei um pouquinho. Aí, à tarde, a gente foi gravar um vídeo, como ela é professora de educação física, a gente estava gravando alguns vídeos dela ensinando a treinar. Isso, conteúdo, né? Conteúdo. Isso. E aí voltei para casa, tomei o café com as crianças e com ela. Depois do café eu senti já que não ficou legal. Falei assim, até comentei, É o Catarina. que a gente fala, não me caiu bem. Tipo, Ele pesou, falou, né? Ele Falou, falou, essa ele falou, história, Kátia, eu né? acho que eu Alguma comi demais. coisa, E o que você sentia? Tô xeretando porque para servir de Sim. alerta. Eu senti uma indigestão, como aquela barriga, sabe quando Barriga você fica pesada, isso aí. Assim. E aí ainda não estava doendo, mas eu senti isso. Aí a barriga ela começou a inchar. Começou a inchar e começou a doer. A gente foi no mercado ainda, Fui no né? mercado. Eu falei, compra um Comprei Eno. Tomei o gente, Eno. A gente... Não Ou melhorei. então faz cocô que passa, tal, é isso E ele aí. foi no banheiro, inclusive, né? Nesse dia, Saiu pela normal, manhã, ele tudo. foi no De banheiro. manhã saiu normal, à tarde eu já não consegui fazer mais. Porque eu ia no banheiro 2 vezes por dia, né? Funcionava muito certinho. Funcionava certinho. E aí à noite a gente foi dormir, eu com muita dor, tentei dormir. Quando foi 1h da manhã, do sábado pro domingo, eu Não falei, aguentou. não dá, Kátia, vamos pro hospital. Né? E ela me levou, chegou lá, fizeram uma tomografia, viu que tinha muito líquido e gases e que o intestino não estava tendo um movimento E a barriga normal. cresceu. A E barriga aquela foto da barriga Da inchada. barriga inchada. Isso. E daí os médicos de Naviraí lá no hospital, eles não têm UTI, né? Viram que era um pouco mais grave, falou assim, ó, você não pode ficar aqui. Você vai ter morava que ir em Barretos. Naviraí. É, Eu nós sou de somos Barretos. nós Só que em saímos daqui em 2013 a gente saiu para trabalho, né? Que cidade que era? Não entendi. Eu estava Irá. em Naviraí. Naviraí. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. É. E o hospital não tinha UTI e eles falaram o que para você? Ó, você tá com isso, tá com aquilo, te receitaram o quê? Não deram diagnóstico, mas como já tinha me dado morfina e nem morfina para Salvador, nós vamos te mandar para Dourados. Deus. E lá vai ter que ver o que é. Como é que era essa dor?
Era muito forte. Era uma dor muito Pontuda, constante. Constante. Não parava. Como se fosse uma passava. cólica, mais ou menos, ou não? Não, era uma dor. Não É era porque dor a de cólica vem, aí você põe a mão e fala, ai, passou. Não, era constante, não passava. Nada de vômito, nada, Não. febre. Ele vomitou uma vez. Vomitei, eu não lembro. Na Virei você vomitou uma vez. Que deram tramal primeiro, depois deram morfina. Aí você chegou a vomitar aí na Virei. Mas, na verdade, eles estavam achando que poderia ter algum bloqueio, alguma oclusão ali, mas nas imagens não mostrava. Não, só falaram Só que que não estava como e líquido. E não estava tendo movimento peristáltico, né, que é o movimento que o intestino faz. Ele estava paralisado. E aí, em Dourados, fizeram uma nova tomografia, porque o que eles falam? Às vezes o intestino ele dá nó mesmo. As alças dele dá nó. Ah, é comum? Acontece. Pode acontecer. Né? E quando é isso, aí é só cirurgia também. Eles abrem para poder desfazer lá o Os nó que antigos deu. É a falavam, tal da olha... apendicite ou não tem nada a ver? Não. Os antigos falavam, cuidado que vai dar nó nas tripas. É exatamente nó isso. nas tripas, Nó é nas isso. tripas, Olha. Acontece realmente. Que isso. Pode Mas nas acontecer. imagens não mostrava, só Não mostrava mostrava. que estava paralisado. Em Dourados também. Aí o médico que me atendeu lá em Dourados, o especialista gástrico, né, intestinal, falou assim, nós vamos tentar te dar aquele manitol, que é um remédio que o pessoal usa para fazer colonoscopia. Ah, que tá. É Lava uma o intestino. lavagem. que tira Você tudo. vai no banheiro igual pato. Eu sei, lava Ele tudo. falou isso para mim no domingo, nós não vamos tentar cirurgia, nós vamos tentar isso e você vai fazer... E vai embora amanhã. Vai embora amanhã. Oh. Aí me deu no domingo, me deu na segunda, me deu na terça. Foram 3 vezes, né, que eles tentaram. Acho que foi. E não soltava o intestino. Aí quando foi na sexta-feira, eu falei pro médico, falei, doutor, eu não tô aguentando de dor, isso aqui não Na tem... quinta-feira, na verdade. Na quinta, né, que a cirurgia Ah foi na lá, ó, sexta. essas fotos aí, dá para colocar uma mais perto ali? Essa foto é bem antes do que tudo aconteceu. Isso era as férias, né, Kátia? Foi. Porto Seguro. Olha. Ele chegou a ficar mais trincado Eu antes. também tenho esses tanquinhos, um gominho, mas a banha essa- tampou. Ah, A banha acontece. tampou. Olha lá, essa Não, também. olha isso, gente. Mas, Arnaldo, você sabia que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Ah, então Só não sei que- onde que tá a minha. Tem, só que acontece que realmente a gordura A gordura tampa. tampa. Então, o que eu falei. Eu até eu brinco, eu falei, eu tenho tanquinho, mas o meu é de lavar edredom. Olha, não sei se dá pra gente ver, quem tá chegando agora, colocar essa imagem e a imagem dele ali na cama com 40 quilos a menos, As sem imagens são mais cabelo. antigas. Olha isso, gente. Vai ser lá no cross. Corpo perfeito. Perfeito. Meu Deus. É o que a gente comentava assistindo o vídeo, Essa né? foi aqui em Barretos. Foi aqui. Foi na Elo. Me desculpe o palavrão, nem a palavrão não é, mas a gente é uma bosta, né? O pessoal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, estou trabalhando até tarde porque eu vou conquistar isso. Você quer só o quê? Saúde. Ô Arnaldo, quando você tá internado, você não pensa em nada disso. Nada, você só né? pensa, eu quero estar com a minha família, eu quero estar na minha casa. Saúde não pensa em é o nada mais... disso, cara. Olha lá, gente. Isso é um campeonato que eu fui de cross. Puxa vida. Olha isso. Aí você pesava o quê? Uns 90? 82. É que eu sou baixinho, né, Arnaldo? É. Então, qualquer coisa fica... Pesa. Olha lá, olha isso, gente. É inacreditável pegar uma foto dessa e um vídeo daquele que a gente viu, não é mesmo? Meu Deus. É aquela coisa, né? Pratique esporte, alimentação saudável, quando as coisas têm que acontecer. Mas assim, ó, Arnaldo, o que é consenso, né? Ó, na primeira cirurgia dele, que ele na quinta-feira ele começou a se sentir as dores no sábado,
Na quinta-feira ele falou que não estava aguentando Isso mais. já em Dourados. Isso, em Dourados. Mas Dourados. o médico não sabia o que era ainda. Não, ele sabia que estava paralisado o intestino, mas como não constava nas imagens nenhum nó, nem nada do tipo, Aí né, fez o procedimento eles dessa falaram de lavada. fazer a laparostomia. Laparotomia exploratória. Exploratória, Que eles né? abrem para ver o que está Então acontecendo. eles tentaram Mas primeiro abre a barriga mesmo. abre a barriga, Pra né? ver o que está acontecendo. Para ver o que está acontecendo. Eles falaram assim, vamos tentar abordar não cirurgicamente, porque tem o risco da gente abrir e não achar nada, né? Então até na quinta-feira a gente esperou. Aí ele falou, na quinta-feira o Gu falou, não tô aguentando mais, porque esse tempo todo ele ficou sem se alimentar. Como ele não ia no banheiro, tava tudo dilatado, falou, não tem como a gente colocar comida para dentro, sendo que não tem pra onde sair, Só né? líquido, só líquido. Não tem nem líquido. Líquido Não, só na nem veia, era nada, soro. nada. É igual quando a gente tá com mal, assim, É. a gente não quer comer nada nem beber nada. Por isso que eu emagreci muito rápido. Eu fiquei praticamente 15 dias, né? 20 dias sem receber alimento nenhum. A partir da terceira cirurgia que eles foram me dar essa alimentação na veia, que é que eu uso hoje. Porque ele já estava. Mas a gente, assim, a gente não pode afirmar porque a gente não é médico, mas a gente acredita que, infelizmente, isso acabou favorecendo um pouco para as complicações, porque de certa forma ele já entrou desnutrido na primeira cirurgia, né? Ele foi para a cirurgia somente na sexta-feira, Imunidade devia no estar dia lá 2 de embaixo. agosto. Então, por mais que ele fosse muito forte, ele estava uma semana inteira sem se alimentar. Então, já teve um quadro de desnutrição aí. E aí, quando ele foi para a cirurgia, o médico explicou que é como um balão. Estava inchado, inflando. Já tinha então, perfurações. quando abriu, já estava perfurado o intestino dele, né? Aí quando abriram, aí eles viram Eles os viram médicos que tinha uma perfurado. Tava E por que perfura? Porque encheu. Encheu, foi enchendo. Ele falou que igual um balão, chega uma hora que estoura. Que história. É. Segundo eles, Aí é qual essa o explicação. procedimento que eles fizeram? Eles Lavou tudo. lavou tudo, porque já tinha vazado dentro da barriga, né? E tirou uma parte do intestino, a parte que já estava comprometida, fechou e tentou novamente fazer com que eu Entrar com evacuasse. antibiótico, né? E aí ele voltou pro quarto. E a dor continuava, tal, tudo. Depois dessa cirurgia, a dor parou. O problema é que eu tive que fazer outra cirurgia, porque lá o intestino onde eles colaram, ele soltou e Os começou a pontos não vazar. aguentaram. Começou a vazar pelos pontos de E novo. pela Aí teve que abrir de desnutrição. novo. Pela desnutrição Olha não isso. cicatrizou. Meu Deus. Então eles fizeram uma segunda abordagem. Nessa primeira abordagem, eles abriram no meio da barriga dele, que é aquela foto dos pontinhos. Aí na segunda abordagem, eles já fizeram uma ileostomia, que é a bolsinha lateral. Aí já, Né? já Eles já colocaram uma bolsinha e sepultaram o intestino grosso. Né? Sepultar só para você entender. É. Ele está aqui, Ele o grosso tá- está aqui, preservado, porém não tem acesso a ele. não tem acesso. Né? Não tá ligado o intestino Mas no aí outro, você né? foi pra casa, pro quarto, Não. tal, ou não? Não. Continuei no hospital. Continuou no hospital. Essa segunda cirurgia foi no dia 10 de agosto. E por É um que dia que antes eles do Dia dos decidiram Pais. em fazer A segunda cirurgia, porque começou a vazar fezes, vamos dizer assim, esse conteúdo. Começou a secreção vazar Sair pelos pelos pontos pontos. pra fora. Então foi o que mostrou que os pontos tinham aberto lá dentro. Então precisou ir correndo para o centro cirúrgico. Aí lá eles tiraram 3 pedacinhos do intestino dele e colocaram a bolsinha de ileostomia. E na manhã do Dia dos Pais, Dia 11, no dia seguinte. no dia seguinte, Olha lá, gente, olha aí lá. do Você dia vê? 10 pro E aí dia ele 11, tava bem ainda, né? Tava com tava cabelo, relativamente tava... bem ainda. devia ter emagrecido uns 20 quilos, Isso, né? mais ou menos. E aí do dia 10 pro dia 11 ele sentia muita dor quando ele voltou de cirurgia, muita dor. E no dia 11 de manhã vazou de novo, pelos pontos, aquele conteúdo de fezes. Aí foi Aí junta dor, desespero, mal-estar de ver, né? Porque a gente, né? Aí correram com ele novamente, em menos de 24 horas, pro centro cirúrgico. Ele foi pra UTI e ficou na UTI por 4 meses. Gente, tinha um diretor, Jorge Fernando, ele falou, guardem isso na cabeça, a melhor coisa, a Dercy Gonçalves também falava isso, a melhor coisa do mundo é você acordar, fazer xixi e cocô, tá ótimo. Se você fizer isso, acabou, é um ato tão simples, né? É o xixi,
e o cocô, é 1 e o 2. É. Agora, quando isso não funciona bem, olha o que dá, olha o resultado. A terceira cirurgia foi em Dourados ainda no dia 11. E eles diziam alguma coisa, não, com essa segunda cirurgia vai dar tudo certo, vai... Ou nem eles sabiam? Não, porque eles mandaram, quando ele fez a primeira cirurgia, como não tinha nada, digamos assim, que desse algum indício do que seria, eles mandaram para biópsia, né, o que eles tiraram lá, e deu uma bactéria, que é um megacolon tóxico. Só que essa bactéria, ela pode ser normalmente proveniente de alguma outra complicação. Vocês chegaram a pensar que seria o câncer, alguma coisa assim? Ele chegou a fazer até exame... Você falou de barriga inchada, a Hebe Camargo, quando ela descobriu... Imunosseroterapia, uma coisa assim. É aqueles exames que vê até a Hebe Camargo disse que o primeiro sinal que ela... Foi a barriga inchada, foi a barriga. Ela falou, gente, eu não estou grávida. Eu não como muito, a barriga dela estava desse tamanho. Aí ela teve no pericárdio, né? Uma coisa assim e tal. Então, mas como a cirurgia dele foi barriga aberta, se tivesse câncer, eles teriam visto ali, né? Então, eles descartaram essa possibilidade. Agora, nessa segunda cirurgia, a tua cabeça, o que você pensava? Eu pensava, na verdade, que depois... Na primeira eu já pensava, vou fazer, ficar uns dias aqui e depois ir para casa. De Sim. que... Na segunda também. Mas aí a partir no dia seguinte vazou de novo, eu já falei que o negócio estava bem sério. E você, e a tua cabeça? Porque tinha que dar força para ele, dar força para os filhos, e você? Quem que dava força? Deus. 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 A experiência de vocês com Deus, é claro que eu tenho certeza que vocês nasceram e acreditando em Deus, mas na religião, vocês se tornaram evangélicos depois de tudo isso ou não? Antes, né? Nós já éramos evangélicos. Parece que Deus já estava preparando já, né? Mas a nossa experiência com Deus, a nossa proximidade, aquela coisa de falar assim, você já ouviu a voz de Deus? Gente, desculpa te cortar. Vê uma imagem de você fazendo esse exercício e colocar do lado, se der, ele fazendo exercício na academia com 88, é uma coisa inacreditável, não dá para acreditar. Meu Deus, depois você conseguir. E aí da segunda? Aí teve a segunda. Assim, a gente sentiu o amor e a voz você falou da de experiência, Deus, né? Mais palpável. Aquela coisa, tipo assim, a gente ia na igreja, mas aquela coisa que a pessoa fala assim, eu sempre pensava, como que escuta a voz de Deus? Como que... Deus soprou. Deus soprou? não, como é que Deus fala ao seu coração? Assim? Que jeito, Que jeito. A gente eu nunca tinha tido isso e ele também não. Mas a gente teve, né? Eu tive, quando ele estava em Dourados, na UTI. Na verdade, antes da segunda cirurgia, ele chegou a ir para a UTI, que ele fez a cirurgia numa sexta-feira, dia 2. Aí no domingo, eu vi que ele não estava muito bem, a gente chamou um médico plantonista, e ele viu os exames dele e falou, ele precisa ir para a UTI. Eu estava em Dourados, a minha mãe daqui de Barretos, ela tinha ido para Naviraí para poder ficar com as crianças, que as crianças estavam na casa de irmãos da igreja até então. As crianças nem viram, né? Nem vi. Eu fui, peguei eles, levei para casa do casal de amigos nossos da igreja. Depois eu expliquei que ia precisar ir com o papai para Dourados, com o papai, né, para ver o que ele tinha. E aí minha mãe foi no dia seguinte, né, ficar com eles lá. E quando ele foi para UTI, eu não tinha ninguém em Dourados. Na verdade, a gente não tinha família em Naviraí. A nossa família eram os nossos amigos da academia, do CrossFit, da igreja, que foi quem nos deu total apoio assim, em todo o período. E lá eu comecei a ver o cuidado e o amor de Deus, né? Foi uma amiga de uma amiga minha, falou assim, a minha amiga tá lá em Dourados, ela não quer sair do hospital, porque quando ele estava no quarto, eu podia ficar no quarto com ele. Na UTI eu não podia. Na UTI não podia, né? Então eu fui para a recepção do hospital, com mala e tudo. E ela foi, eu não conhecia, ela falou, você vai para casa comigo. Eu falei, eu não vou sair daqui. E ela, não, você vai.
E aí eu fui, tomei banho, eu falei, no outro dia ela me levou cedo, só que todas as madrugadas eu ia pro hospital e ela ia comigo, ela não, eu falei, você tá louca, você não me conhece, só ficou uma psicopata. Você tá com o marido em casa, você tem 3 crianças pequenas em casa, e ela falou assim, se você é amiga da Andréia, você é minha amiga também. Olha só. Em algum momento, assim, né? Vamos ser sinceros, você chegou a pensar, não, desisto, ele não tem mais jeito, ele vai morrer. Desisto não, mas... Ele vai, eu tô perdendo meu marido. O primeiro baque foi no dia 11. No dia 11, eu liguei pra minha mãe, que foi o dia dos pais, e eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tá vazando de novo. E ali eu fiquei com muito medo. Até então, eu tava forte, digamos assim. Né? Mas ali eu fiquei com muito medo de perdê-lo. Porque é uma coisa que você estava vendo que estava acontecendo, Sim. né? E a gente, apesar de não ser médico, mas não é uma coisa normal. Não é normal, alguma né? coisa tá errado. Por que tá vazando de novo? Ele acabou de sair, foi tudo bem. E ali eu fiquei com muito medo. Você tinha consciência total na UTI? Até Dourados eu tinha. Depois que eu da 4ª cirurgia, eu fiquei até sem falar um tempo, né, Cátia? Não conseguia falar, passava a maior parte do tempo dormindo. Então, assim, eu tinha consciência, mas não era a mesma coisa. Tanto é que eu fiquei sabendo de muita coisa depois que eu estive melhor. Mas, assim, a hora que você parou e falou assim, o negócio é sério. Foi também no dia 11, essa do dia 11. O negócio é sério, não é qualquer coisinha, não. Você ficou com medo de morrer? Eu sempre falava, eu tinha muita fé de que eu ia sair, né? Sempre tive muita fé. Mas eu também, as questões de conta de banco, de conta que tinha para pagar. Então, antes de eu entrar para a sala de cirurgia, eu passava para ela, mas não era medo. Eu queria deixar tudo prevenido caso acontecesse alguma coisa. Até falava para ela, eu sei que eu não vou, que eu vou voltar, mas é assim que você precisa fazer. Nossa. Mas medo não. E isso, falou em banco, eu lembrei, né? A situação financeira a situação não era a situação mais. Não, no momento ele estava trabalhando. Eu era gerente administrativo do frigorífico lá em Naviraí, da JBS, da Friboi. Que inclusive eu trabalhava aqui em Barretos e fui transferido. E assim, a empresa ela foi muito humana comigo. Por quê? Porque quando a gente afasta, o INSS a gente sabe que demora de 5 a 6 meses para começar a pagar. E as contas não esperam. E você precisa do dinheiro ali, né? Exatamente. O que eu fiz? Eu pedi para o meu chefe se existe a possibilidade de não me afastar. Se não tivesse como, eu entendo, mas se eles conseguiriam me manter. Eu não sabia quanto tempo ia ficar, mas eu imaginava que eram uns 2 meses, eu falei para ele. Só que nesse período todo que eu estive internado... As férias eu não vou. Eu falei, as minhas próximas férias eu não tiro, eu continuo trabalhando para poder pagar, né, depois. Mas nesse período todo de 10 meses, eles não me afastaram, eles continuaram pagando o meu salário, mesmo sem eu estar trabalhando, né. Como voltei a trabalhar do hospital, fazer serviço home, mas não é a mesma coisa, eu conseguia fazer 10, 20% do que eu fazia para dar uma força, mas eles me manteram e me transferiram para cá, não como gerente mais, né, porque já tenho gerente aqui, mas eu estou fazendo uma outra função aqui em Barretos agora, outro cargo. Então você está empregado, então? Estou empregado. A trabalhar na quarta-feira passada? Na segunda-feira retrasada. Você não é ninguém? Aí você já... lá, gente, ser olha, humano. Essa cena aí não tem legenda, não tem comentário. Olha só. Situações diferentes. Você nunca viu uma cena junto com a outra assim? Não, nunca vi. Olha. É a primeira vez que a gente vê. Nossa, é maluco demais o negócio, meu Deus do céu. Não parece que é a mesma pessoa, né? Não. Os meus filhos, né? A minha irmã, eu tenho uma irmã que tem Down. Ela foi me visitar no... Com todo mundo pendurar a faixa, queria sair, mas ele vai sair. E ele recebeu alta da UTI, só que aí veio a segunda cirurgia. Aí no dia 11 de manhã vazou de novo, aí foi quando deu o primeiro baque. Mas assim, até depois da 4ª cirurgia que o médico veio falar pra mim, Catarina, a gente tem que ver como que ele vai sair, se vai sair, né? Ele tem chance de ficar na mesa. Assim,
Eles me falaram dos ciscos, né? E tem o perigo dele ficar na mesa. Ele tá muito fraco, tá ponto dele muito... pegar uma infecção. Tá muito porque Ele pegou várias. peguei Ele pegou essa. várias. Entra num cortezinho do dedo aqui, Ele ó. teve 2 ou 3 vezes de sepsis. Aí entra com Infecção antibiótico generalizada. pra poder- Inclusive em Dourados ele teve infecção generalizada. Chegaram a falar para minha mãe, para minha sogra, que eu estava em estado de negação. Né, que eu não queria enxergar a gravidade da... E eu falei, eu não estou em Deve estado. ter ouvido gente falar, deixa né? ele ir embora, Eu não, deixa assim, ele descansar, eu ouvi, né, eu sabe? ouvi- Para de ficar segurando ele aqui, sofrendo. Eu ouvi que eu estava em estado de negação, que não estava enxergando o grau, né? Eu falei, não, eu enxergo, mas eu sei que ele vai sair. Deus me mostrou, ele vai sair. A experiência que você teve com Deus também, que você estava na UTI, você afirma e a gente acredita que Sim. Deus falou com você. Eu O que ele falou? estava em Ribeirão já, depois da quarta cirurgia. Quando eu estava bem debilitado. E, na verdade, eu ouvia algumas vozes, né? Eu vou compartilhar aqui. Eu ouvia vozes negativas, estava ouvindo muitas vozes negativas falando assim, você já está morto. Vocês podem falar? Hã? Vocês podem falar demônios? Pode. Eu ia falando assim, você já está morto, faz 3 dias que você morreu. Eu ia falar, isso aqui é uma demônio que tem o bom e o ruim, Sim. o preto e o branco, tem Exato. o bem e o mal, e tem o demônio e tem o Sim. Deus. E falava assim, isso aqui é uma ilusão, você acha que você está vivo, você não está mais vivo. E xingava no sentido assim, você é um imbecil, você, entendeu? Esse tipo de palavras. E eu falava pra Catarina, você tá ouvindo isso que eu tô ouvindo? Só você ouve. Ela falava, não tô ouvindo. Eu falei, Catarina, mas estão falando aqui na minha cabeça. Aí a Catarina até falou, não, fala que tá repreendido em nome de Jesus. Aí quando eu falava, parava. Mas daí um pouco voltava de novo. E eu ficava, né, repreendendo. E ele não gostava que eu ligasse a televisão, que eu colocasse louvor. Ela colocava louvor, sabe o que eu ouvia? Em vez de eu ouvir o louvor, eu ouvia o mesmo cantor cantando louvor, só que blasfemando contra Deus. Blasfemando contra Deus. Nesse momento parece que o inimigo, né, estava sendo maior do que Deus. E aí depois disso que eu ouvi uma voz, que era uma voz que me trouxe muita paz, falou assim, Gustavo, não é a sua hora, né? Você não vai, você vai ter uma segunda chance. E quando falou isso, eu não estava no quarto, eu vi como se eu estivesse no lugar escuro e vendo o planeta Terra, assim, pequenininho. E depois me mostrou uma outra imagem, que era um lugar muito bonito, com muita natureza, animais, sabe? Um lugar muito bonito assim, que tinha pessoas também. Você falou, pronto, morri. Na verdade, eu falei, eu quero ficar nesse lugar. Aí Deus falou, não, você, né? E foi Deus, eu tenho certeza que foi. Eu não vi Deus, mas eu ouvi. E aí depois disso eu comecei a melhorar, até que em dezembro eu saí da UTI. Ele falou que não queria, assim, pediu pra ficar e pediu pra me levar junto ainda. Olha só, tá vendo? Mas isso eu tenho convicção de que foi Deus. Puxa Eu vida. nunca tive uma experiência dessa, foi a primeira vez, mas eu tenho convicção. Aí, passada a quarta cirurgia, quando que vocês voltaram para Barreto? Família para criar ainda, né, Depois você Arnaldo? me passa o WhatsApp de Deus, que eu ainda não tenho. Você deve ter o WhatsApp, e-mail, você deve ter o endereço, deve ter tudo, né? Poxa vida, mas olha, que história, que história. Eu acredito, e você parece que comentou alguma coisa. Essa história já está podendo, porque vamos falar no passado, já passou. Graças a Deus. Já Glória a Deus. passou. Para inspirar pessoas, para ajudar pessoas. Tem muita gente, a maioria que, infelizmente, que eu encontro, pelo menos as que eu encontro, não acredita em Deus, não tem fé, não tem esperança, não, e tal, não sei o que, chegou minha hora. E aceita as coisas, você entendeu? Arnaldo, eu acho que assim, ó, a Bíblia, eu tenho convicção disso. Tem muitas promessas de Deus, muitas promessas. E todo mundo que está no hospital pode confirmar. Eu tinha uma parede no quarto da UTI, que já foi mais uma obra de Deus nas nossas vidas. Eles me permitiram ficar na UTI em Ribeirão Preto com ele. Eu passei os 4 meses dentro da UTI com ele. 4 meses dormindo numa poltrona. Então, isso daí já foi, pra mim foi Deus, né? Porque
ele é homem, a idade que ele tem, não teria direito de ter um acompanhante. Na verdade, ninguém tinha acompanhante. Ninguém teria direito de ter nem um os acompanhante. mais velhos. Eu lembro que meu pai ficou no UTI, a tua mãe ficou também. Não pode ficar. E eu pude ficar esses 4 meses com ele dentro da UTI. Então, aí eu já vi mais que ele queria te levar. Ele falou, eu vou, mas eu levo ela também. Ela vai junto. Eu pude ficar ali, depois a gente foi pro quarto. Mas tanto na UTI quanto no quarto, a gente tinha uma parede e eu anotava. Eu pesquisava na internet, pegava a Bíblia, versículos de promessa. todos os versículos de promessa. E todas as noites eu tentava ler para ele. Você lembra, amor? Que eu ia lendo um por um de promessas. E eu falava, Senhor, está escrito na tua palavra, né, que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa... Em momento algum vocês se revoltaram? Oh, Deus, mas não. Por que fazer isso com ele? Não. Arnaldo, se revoltar não, mas o que eu falo, que eu acho que isso é normal. A gente às vezes fala, Senhor, tá difícil, tá pesado. É isso sim. Claro. Eu quero voltar para minha família, eu quero sair daqui. Mas assim, principalmente em relação às crianças, né? Revoltado, não. Tipo, perder as esperanças nunca. Não. E a gente imaginava muito na questão do propósito, né? A gente acredita que tudo que aconteceu tem um propósito. Tem um propósito você de, às já vezes... tem o propósito, já essa resposta? Por que Deus usou você para poder passar por isso? Eu posso afirmar hoje que Deus existe. Então, meu propósito é falar para as pessoas que Deus existe. É o céu é real, o inferno é real. O céu é real, o inferno é real, que existe. A história que você contou, os demônios chegavam, você morreu, vai embora. Eu não via, mas eu ouvia. Você ouvia, é. E isso no sentido, hoje em dia, demônio não existe, mas o demônio, ele não vem com chifre e vestido de vermelho e um rabinho. Não. Aquela voz, aquela pessoa que fala... Ele vem em formato de ser humano. Ser humano, de exatamente. Pessoas muito boazinhas. Quando tipo assim, ela está em negação, ele não vai sair, entrega, deixa ele ir, ouve sim, deixa ele ir. É isso que eu falei, eu tenho certeza que você ouviu. Né? Deixa e eu falei assim, gente... Para de ficar segurando ele aqui. Sim, teve 2 momentos que eu falei com Deus, lá em Dourados e depois em Ribeirão Preto, quando uma pessoa veio falar assim, porque ele começou a declinar, né? Que fala assim, parece que vai partir, digamos, né? Começou a piorar bastante depois da cirurgia. E falava, Catarina, entrega nas mãos de Deus. Eu falei, eu já entreguei, eu não tô segurando ele aqui. Eu já falei para Deus, seja feita a tua vontade. A minha não é. A minha não é, a tua palavra tem promessa. É que valeu a pena, porque olha só, ele está aqui. Eu falei assim, mas seja feita a tua vontade, mas a sua palavra diz isso, isso e isso. Eu estou pedindo isso, então agora... Aí, por exemplo, vem mais uma aprovação agora, que é, por exemplo, que bom, a 4ª cirurgia, deu tudo certo, tal. Aí tem a fase do tratamento. E aí que tá, no vídeo você fala que hoje, para manter você vivo, você precisa ter no bolso 79.211. Vamos arredondar para 80 de uma vez? Ele precisa de 80 mil por mês. O que você ganha no Friboi dá para pagar? Jamais. Jamais, não dá. Não tem, posso juntar por um grande período que eu não alcanço esse valor. Bom, Deus não abandona ninguém, não abandonou vocês e não vai abandonar agora. Com certeza. O que vocês estão fazendo para... Como é que foram os primeiros meses, tal? Ou é o primeiro mês? Vai ser o primeiro mês. É que na verdade é assim, Arnaldo, só para você entender. Eu fiquei internado, vamos falar, de fevereiro até maio, só por causa dessa alimentação que eu preciso receber na veia. Porque o plano me negou fornecer em casa. E o que é? É uma nutrição parenteral total, chama. É uma bolsa, ela tem em torno de 2,5 litros e ali dentro dela tem carboidratos, proteínas e lipídios, e sais minerais, vitaminas. Posso errar, mas é aquilo que a sua mãe tomava, que era por sonda, que era um líquido... Por sonda é enteral. Enteral. É enteral, a minha é parenteral. Entramos com o processo em fevereiro. É o Apivida. É o Apivida. Entramos com o processo em fevereiro e no dia 25 de fevereiro o juiz deu uma liminar favorável a mim de que eles deveriam entregar o tratamento em casa. Até pelos riscos dele ficar no hospital, porque ele já estava bem. Risco e ele acabou pegando infecção hospitalar. Nesse período que eu já deveria estar fora. E aí, Arnaldo, o juiz deu um prazo de 15 dias para eles cumprirem, não cumpriram.
Aí deu mais um prazo, não cumpriram. Aí pediu para eu levantar 3 orçamentos de quanto custaria para eu pagar do bolso particular. Levantei os 3 orçamentos, apresentei em juízo, aí ele escolheu o mais barato, que foi uma empresa de Ribeirão, e falou, esse valor nós vamos bloquear 3 meses desse valor das contas da Pivida e daí transferir para você e você paga o tratamento e apresenta a nota fiscal. Porém, aí, a partir desse momento que bloqueou, eu falei, agora eu vou sair. O dinheiro Agora e bloquearam. Aí eu falei com os médicos lá do hospital, eles falaram, não, se você vai receber então, nós vamos te dar a alta então. E Aí o prazo está acabando para que você comece a tomar... Aí o que aconteceu? Eles recorreram, tem 2 semanas que eles recorreram dessa decisão de bloqueio, pedindo para cancelar o bloqueio. Tem que mudar o nome desse plano, AP Morte, né? Porque não é AP Vida, né? E assim, Arnaldo, eu não estou pedindo nada mais do que o meu direito, porque eu sempre você falou paguei. Que nunca usou. Não usava, porque eu nem gripe eu pegava, mas Arnaldo. o plano de saúde você não usar é o que eles querem, né? É o que quer, né? É o Mas- que querem. mas quando a gente Aí precisa- precisou, meu Deus, que absurdo. Porque assim, a gente não sabia da possibilidade do dinheiro não cair na nossa conta. A gente entendeu que A já gente estava entendeu que, resolvido. tipo assim, eles não estavam cumprindo a decisão. Cumprindo a decisão. Né? Não cumpriram a liminar. Logo em seguida do bloqueio já veio a sentença falando que eles tinham sim que fornecer em casa, também não estavam fornecendo. Então, quando veio a ordem de bloqueio para os 3 meses, a gente entendeu e falaram que encontraram o dinheiro lá na conta, a gente entendeu que agora é só o prazo de tirar o dinheiro da conta deles e transferir para E nossa. se você não tomar essa bolsinha, o que acontece? O que acontece que nem eu te falei, o começa que a desnutrir de que eu novo. como por boca, Desnutrir de novo. em torno de 10 a 20% do que eu como por boca é o que é absorvido. Então, se eu fizer uma dieta de 2.000 calorias, entre 200 e 400 calorias é o que eu Você absorvo. falou que essa bolsinha custa 2.500 e dá para quantos dias? Um dia. É uma por dia. É uma por dia. Por isso que a soma vezes 30 ou 31, todo dia você tem que tomar. Todo dia. A gente almoça e janta todo dia, não é? E todo dia eu tenho que receber a... E você hoje não pode comer nada? Tipo, vamos comer um salgado ali, vamos comer não sei Tem o algumas quê. restrições, mas eu posso comer por boca. A questão não é que eu não posso comer, a questão é que não absorve. Os nutrientes. Ah, entendi. Quer dizer, você, olha, Ele vou vai fazer comer, uma mas vai vitamina de mamão, porque é bom, tal, você bebe e sai. Daí, o que eu Não te falei, daí fica umas nada. 2 horas e meia, ela sai na bolsinha de colostomia. E o tempo de Camilo, absorção é... Quem que, amigo nosso, que tem isso também? Que aí é chamada condição síndrome do Ai. intestino curto. Intestino. Eu tenho uma história dessa. Não é a... Não é. Tudo que come não absorve e tal. E a restrição, Arnaldo, é justamente coisas que fazem ele ficar menos tempo ainda no intestino. Por exemplo, lactose, açúcar, isso aí passa muito rápido. Se eu comer, passa muito rápido, aí não absorve nada. Então eu tenho que fazer uma dieta, tipo uma batata, que ela é constipante. É dieta constipante. Exatamente. Quem tem o intestino preso tem que soltar. O Carne. dele é O dele é o o contrário. contrário. O dele a gente quer que Eu prende. achava que era o contrário. O dele a gente olha. quer que prende. E, por exemplo, aí vocês, claro, contando com a providência divina de Deus, mas vocês não estão de braços cruzados, tipo assim, eu estou esperando Deus mandar aqui em casa 80 mil para mim. Não, vocês estão correndo atrás. Isso aí. Por exemplo, tem esse telefone, né? Esse número de telefone que é o Pix. Poxa, alguém poderia... Tem gente que tem tanto dinheiro, tal, que não faz falta. E ninguém está pedindo aqui os 80. Está pedindo o que você puder doar, vai juntando. Já estão começando a doar? Qualquer centavo ajuda. Já, Sim, já, a gente graças já a teve uma Deus. ajuda, a gente já conseguiu metade do que eu preciso para pagar a Pro conta. primeiro Agora. mês. Um mês. E o pro mês, primeiro quando a mês. gente deve e a gente tem que comprar, Já corre atrás do outro. demora, vem rápido. bem rápido. Bem rápido. É porque, na verdade, esse mês ele já está recebendo, né? Ele recebeu alta no dia 17 do hospital. Tá. Então, ele recebeu alta porque a gente imaginou, em um mês o dinheiro vai cair na vai conta. cair na Disponível. conta. Então, a gente consegue receber, a hora que a conta fechar, o dinheiro vai estar lá para a gente pagar. E fora abrir essas doações via Pix, vocês Estamos têm rifando o nosso carro. A gente está rifando Mas o não carro. vai fazer falta? No dia a dia faz pela conta da gente ter 2 crianças, né? Ele trabalha no frigorífico, que é longe. Aí as crianças estudam. Assim, a cidade que a gente morava antes era uma cidade pequena. Agora mas aqui A gente é tudo atravessava a longe, cidade em 5 minutos. né? Eu vejo assim, a gente está morando na casa da minha sogra. A gente tinha uma casa aqui em Barretos,
que a gente construiu antes de casar, em 2010. Só que a gente era um quarto. Era aqueles planos Minha Casa Minha Vida, né? Então era casinha pequena. 60 metros quadrados. A gente tem um casal hoje, a Alice de 10 anos e o Samuel de 7. Então a gente tinha uma reserva que a gente investiu na casa para ampliar. A gente teve um problema porque eu estava com ele no hospital, não conseguia acompanhar. Então a gente pagou a reforma e a reforma não foi concluída. O pedreiro abandonou. Então a gente teve que ir atrás de outro pedreiro. Hoje a gente está morando na casa da minha sogra, né? E aí, assim, para levar ele no serviço até o frigorífico, ela mora lá no Derby Club, para levar ele lá no frigorífico, voltar. As crianças têm o horário de escola, tem, né, as atividades, então fica meio inviável. E aí vocês abriram Mas mão a do gente, carro tipo assim, e estão fazendo a rifa. A gente está rifando. Como é que faz? Prioridade. No Instagram deles lá, ó, tanto da Catarina quanto do Gustavo, tá o link aqui, né? Clicou no link, aí coloca o valor, quantas rifas você quer comprar, aí faz o pagamento, aí o pagamento é via Pix, é isso? É, o pagamento é via Isso. Pix. O Musete de vocês tem alguma coisa a ver com o Jerominho? Ele é um parente distante do meu pai. Então, tipo o Jerominho podia primo. fazer alguma coisa, né? Doar um dia da festa do peão para ajudar. Não, para ajudar um barretense aqui que está numa situação, fazer alguma campanha, fazer alguma coisa, tal, porque hoje lá as doações é tudo voltado para o Hospital do Amor, nada contra, muito pelo contrário, mas abrir o leque um pouco, você entendeu? A gente espera que tudo se resolva antes, né? Que a gente não precise ficar arcando com isso mas todos aí os É válido meses. falar ali, Arnaldo Tadeu, os maiores compradores da rifa. Ó. Daiane Até o Papini, momento. Duílio Zácaro, Gabriel Henrique, O do Ilha de Barretos. o Duílio é Zácaro, daqui, sim. A Daiane é lá de Naviraí. José Ela Gueri, foi uma vizinha nossa, a menina dela estudou com meu menino. Valdeci Silva Júnior, Angélica Tarrara, Carlos Lindo, Bonito, Ó, maravilhoso, esse é o pai da Fernandes. Catarina. Ah, ele é tudo isso? Ele tem sobrenome Lindo, Bonito? Não. O pai dela é engraçado, o pai dela é bem comédia. O Cleiton Bessa, Frederico Wellington e a Sayara Quinteiro Martins. Os Então 10. é o seguinte, a rifa custa R$50. Sim. Quantos números vocês colocaram? Eu coloquei 3 mil números. 3 mil. Tá faltando quanto? Acho que falta 200 e pouquinho, 2.200, uma coisa assim. Esse valor ele vai dar, não chega a dar nem 2 meses de tratamento, que a nossa preocupação é mesmo que saia o bloqueio são para 3 meses de tratamento. Aí a gente vai ter que entrar na justiça de novo. Quanto tempo? Enquanto o plano não isso vai assumir, desenrolar? Arnaldo, eu vou ter que brigar na justiça. Por exemplo, vamos supor que o juiz libere o dinheiro agora. Daqui 3 meses eu tenho que pedir novamente. Aí tem toda a burocracia Mas de vocês prazo. estão parados com advogados aqui Sim, de Barretos. estamos com Tá, advogados, o tá, doutor tá, Guilherme. Ótimo. Né, ele tá correndo Não, e atrás. tem que, sabe, Mas a procurar gente precisa mídia. ter uma Só que reserva para toda vez que isso acontecer a gente poder. É porque assim, Não, não é é uma só. vergonha um plano de saúde fazer isso. Porque não é só a bolsa. Contestar. Né? Essa bolsa, ela roda eu em imagino. ela roda em 12 horas. Então tem Uma bomba de infusão, tem equipe, tem um equipo, tem agulha todo do porta-cate, material, né? Tem curativo, as bolsas que ele as usa. bolsas de colostomia. O débito dele é muito alto. Soro. O débito é o conteúdo que sai ali na bolsinha. Porque eu falo isso que nem a gente estava conversando quando vinha para cá. Falei, o pessoal vai falar, mas ele trabalha, ela trabalha. Mas Não, o na salário verdade, de vocês não dá para... Na verdade, eu precisei parar de ela trabalhar. parou de Você trabalhar. parou de trabalhar. Porque ela era professora Autônoma. de educação Eu física. tinha um estúdio de LPF, dava aula em academia e aulas Para cuidar particulares. dele e das crianças né? também, né? E Sua aí- sogra não dá conta. E aí, quando ele internou, eu fiquei com ele os 10 meses no hospital. As crianças ficaram com a minha mãe, ficaram com os avós. E, então, assim, eu só recebo o seu trabalho. Gente, E mas hoje, quem faz os cuidados dele nessa parte de bolsa sou eu. Ela é minha enfermeira particular. Olha só, você viu só? Hoje eu tenho uma enfermeira que vai em casa, na verdade, para fazer a instalação da dieta, que tem que ser um enfermeiro Que para tem trocar a que ser. agulha. Entendi. Mas todos os outros cuidados é ela que faz. Sabe, é uma coisa assim, né? A gente fica sabendo de tanta história que tanta gente, claro,
quem ganha dinheiro, ganhou porque mereceu e faz com dinheiro o que quiser. Com Não certeza. é obrigado a abrir a janela e jogar dinheiro pela janela. Mas, poxa vida, tem gente, aqui em Barretos mesmo, a gente não vai nem citar nome, que vocês não imaginam o tanto de dinheiro que tem e gasta com tanta bobeira, ou então vai num leilão, arremata uma coisa. Eu fiquei sabendo que arremataram uma blusa de um jogador, não sei o que. Gente, é só chegar, tá aqui nos olhos da gente, são pessoas de Barretos, tal, são irmãos. No brasão de Barretos não está escrito somos todos irmãos? Né? Aí vamos provar então. Arnaldo, assim, eu não queria ter que fazer isso, né? Porque eu não quero abusar da boa vontade dos mas outros. ninguém quer. Pedir é muito difícil. Exatamente. Até várias vezes. É porque realmente é uma falaram necessidade. Pra gente abrir a vaquinha, tipo uma vaquinha online, né? Mas o Google falava assim, Kátia, eu não me sinto à vontade de pedir dinheiro. Então foi onde a gente falou assim, então vamos rifar o carro. Né? Porque de certa forma mas tem dado resultado essas vaquinhas virtuais, você entendeu? Ainda mais conhecendo a história. O Bolsonaro abriu vaquinha para pedir dinheiro para o filho que está nos Estados Unidos. Para bancar a festa de aniversário da mulher, da nora dele, né? Que foi na Disney, verdade. né? Verdade. Eu não sabia. Aí doaram tem gente que 7 dá. milhões para ele. Milhões? Em vaquinha. Não, Pra ele poder bancar o filho pensa dos Estados melhor, Unidos, verdade. Gustavo, pensa melhor porque ajuda muito, sabe? E mostrar o vídeo e tal, porque tem gente que acredita, mas do mesmo jeito que tem vocês, que a história de vocês está escancarada, aí tá, quem quiser ver, vê, tem gente que usa de má fé e a gente paga por essas pessoas que usam de má fé. Até entraram em contato com a minha sogra perguntando se era verdade. Hoje em dia, mas graças a Deus, hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? Então, fala assim, é só entrar lá no Instagram. Só entrar, ver, quer ligar em Ribeirão, no hospital, olha, é verdade. A doutora Marcela, chefe da UTI lá, que foi uma parceiraça nossa. Pronto. Ela sabe de tudo. Mas pensa nisso, tenta fazer essa vaquinha virtual. Não é, Danilo? Sim. Todo mundo que a gente vê consegue, você entendeu? Consegue. A gente, assim, não tem o que reclamar de equipe médica, né? O pessoal, nossa. O pessoal do hospital. Não a questão do plano, o pessoal do hospital, o lado humano, os profissionais. Eles foram muito bons com a gente. E aqui de Barretos, quem que está assistindo ele aqui? Aqui é o Dr. Luiz Henrique Covelo, que ele foi contratado ele é nutrólogo, ele foi contratado pela empresa de home care para poder prestar o atendimento. E a Andréia Marques, que é a enfermeira padrão que está fazendo os cuidados dessa questão da parenteral aqui. Entendi. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu dar um mandamento aqui. Vamos para a frase do dia, Danilo Awada? Vai lá, Arnaldo, deu. Cerque-se de pessoas valiosas. Valiosas de alma, de palavras que acolhem, de atitudes que inspiram, de caráter que não se vende. Gente que transborda respeito, espalha leveza e faz a vida ficar mais bonita só por estar perto. Esse tipo de pessoa é um presente disfarçado de gente. Olha, bacana, né? Muito bacana. Danilo, vamos direto agora para Puricampo. Você sabia que a Puricampo é o pet shop mais tradicional aqui de Barretos, né? E na Puricampo tem ração a granel. É bom, às vezes a pessoa não quer comprar aquele pacotão, sacão, às né? vezes não tem nem como armazenar, Sim. né? Vamos lá para Puricampo, então. Hello, Puriquetes! Pessoal, aqui na Puricampo nós temos uma grande variedade de rações no a granel, tanto para o seu gato quanto para o seu cachorro, tanto porte adulto como filhote. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma ração. Vou pegar uma aqui, que aqui só trabalhamos com rações de qualidade, hein? Ó, olha que beleza de ração. Isso que é ração. Ó. Deliciosa. Se eu aprovei, seu cachorro também vai aprovar. Vem pra Puricampo, bem. Vamos para a EcoPower. A EcoPower é motivo de orgulho
em todo o Brasil. Em cada estado do Brasil tem uma franquia da EcoPower. EcoPower. Somos a líder em energia solar no Brasil, com mais de 70 mil projetos instalados. É por isso que temos o sol como a nossa principal energia e acreditamos que ele pode estar no centro de tudo. Deixe o sol mover a sua vida. Somos Eco. Somos Power. EcoPower. Bem-vindo ao mundo das soluções sustentáveis. E a EcoPower está em festa, o Brasil inteiro está em festa, são 12 anos de sucesso. Ao longo dos últimos 12 anos, a EcoPower esteve presente em milhares de histórias. Histórias de quem decidiu economizar, de quem empreendeu com coragem, de quem acreditou em um futuro mais sustentável. De sol a sol, de casa em casa, de empresa em empresa. A energia solar se tornou um movimento feito por pessoas reais, colaboradores, franqueados, clientes. É por isso que há 12 anos seguimos com o mesmo propósito: deixar o sol mover sua vida. Porque no fim das contas, nossa energia é feita de histórias como a sua. EcoPower, 12 anos. A EcoPower faz 12 anos, está de aniversário, e quem ganha presente é a gente, é você que ainda não aderiu ao sistema solar, de energia solar em casa. Agora dá, né? Olha lá, em 24 vezes, né? A taxa é a partir de 0,99 com 90 dias de carência. Quer fazer a energia solar e pagar em 48 vezes? A taxa é a partir de 1,29 e também com 90 dias de carência. Olha, só entrar em contato nas redes sociais, pelo WhatsApp, tá bom? Bom, hora do almoço, mais uma vez a gente está aqui para convencer você, porque o que mais a gente ouve, eu não vou mexer mais com marmita não, porque enjoa, uma comida sem graça, parece comida de hospital. Não, na Quitó é comida de vó, de mãe, com toques sofisticados de um chefe. Por exemplo, Danilo Aguada, hoje eu vou ligar lá. O cardápio do dia é arroz, feijão, filé de frango a rolê, purê de batata doce e vagem com ervilhas. Vagem? O que seria vagem? Vagem com vagem. ervilhas. Aí sempre tem um enjoado em casa, né? Aí vamos trocar então. Linguiça, carne moída, omelete, ovo frito ou isca de frango. R$17 o pequeno, que dá para uma pessoa tranquilamente, mas se você quiser comprar maior para deixar para o jantar, pode também. Bom, lá na Quitó, eles estão fazendo uma promoção que você pode pedir até às 18 horas. Por R$18 você pede o kit com 3 mini panquecas com recheio. Mini panqueca que nada. Não, uma panqueca grande, normal, E vem recheada uma de carne, uma de frango e a outra de presunto e mussarela. Faltou alguma coisa, Danilo? Faltou a sobremesa, né? Brigadeiro. Quem é que não gosta de brigadeiro, né? Você pode pedir. Caixinha com 4 custa só R$13. Quer colocar mais? Cada um sai por R$3,50, ok? Agora, Marques Veículos. Olha só, a Marques Veículos está completando 25 anos e o departamento de marketing fez um vídeo que conta a história. Vamos assistir? A Marques Veículos conquistou nesses 25 anos, confiança e credibilidade no mercado, no comércio. Isso, para mim, é a coisa mais importante da vida. Talvez é isso, precisasse de um formato próprio. Eu acredito que eu tenha captado isso e, junto com o meu sogro, nesse primeiro ano, nós percebemos que não era essa caminhada. E a caminhada era eu e minha esposa. A gente ajuda a construir o sonho de outras pessoas. Meus filhos trouxeram o novo. Eu sou de uma geração, meus filhos são de outra. O Renan, meu filho do meio, quando ele estava com 17 anos, ele definiu, ele chegou para mim: pai, vou trabalhar
na loja. Depois o segundo filho, o Caio, ele se formou, é agrônomo. Eu coloquei para ele, enquanto isso, você ganha o teu salário até você se encaixar. O Caio também permaneceu, gostou da atividade. E mais recente veio o Thales, né, que faz a nossa parte de marketing. Nós fomos buscá-lo, pescá-lo em São Paulo, porque a gente queria a família junto. E hoje, na verdade, são eles que comandam a Marques Veículos. O nosso olhar é sempre voltado para esse cliente. Então, por isso, de todo esse trabalho, com a estética do veículo, com o seguro do veículo, com o despachante, a parte bancária, né? Tudo que venha fazer parte, né, do cuidado, e que nós temos que ter também o compromisso e a responsabilidade ambiental. Nós entramos no mercado das motos elétricas, hoje ela faz parte, então nós estamos também um passo à frente no sentido de contribuirmos com a qualidade de vida, de que a cada carro vendido vamos plantar várias árvores. E hoje o nosso lema é que a Marques Veículos é a melhor parte do seu caminho. Muito bem, olha, hoje a gente está recebendo aqui a Catarina Musetti, bacharel em Educação Física, né? Isso. E o Gustavo Musetti, que é administrador de empresas. E se você pegou o programa agora, assista nas redes sociais até o começo para poder ver. Podemos falar uma história de superação, uma história bonita, né? Que teve um final feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, claro, você deve ser muito cumprimentada por isso e tal, mas primeiro Deus, mas depois de Deus, se não fosse essa mulher que você tem, meu amigo... Mas isso aqui foi Deus que preparou também. Preparou, poxa. Você nem imaginava que ia passar por isso, mas jamais, Deus dá força, né? Deus sustenta. Deus sustenta ai, como é que eu vou lidar com essa situação? Você conhece aquela passagem bíblica que conta a história de Mesaque, Sadraque e Abednego? Que eles foram lançados na fornalha. Então o que eu falo? Mas eles saíram vivos, que Deus estava lá dentro com eles. Eu falo que a gente passa pela fornalha, mas Deus está ali com a gente. Ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai estar com você. É verdade. Então foi o que a gente passou. O Felipe aqui, ele abriu uma questão, Gustavo, sobre o seu preparo físico, como você já fazia exercício. É interessante. Foi fundamental na sua recuperação ou não, o exercício? Olha, existe um consenso entre todos os médicos que a gente conheceu de que uma das coisas que me salvou foi justamente a quantidade de massa muscular que eu tinha, que me deu energia, né, uma reserva de energia para consumir nesse período que eu não podia me alimentar, né, que eu passei por cirurgia. E existe um consenso médico, não só no meu caso, de que qualquer pessoa, né, que vai para a UTI, se ela tiver massa muscular, ela consegue se recuperar, mais rápido. Agora, se você fosse uma pessoa magrinha, ranzinza, já... Não, ou uma pessoa que não faz exercício, fuma, bebe, dificilmente teria não faz resistido tudo exercício, que ele passou. Então é importante. Totalmente. Não. No caso dele, a única vantagem dele ter, se ele tivesse um pouquinho de gordura, porque quando ele ficou doente, o percentual de gordura dele estava baixíssimo. A gente tinha pegado um mês para fazer um desafio, né, cara? Tava abaixo de 10, tava muito baixo. E então, assim, a pele dele, né, quando a barriga dele abriu, não tinha pele. Pra juntar costurar. Então, assim, a única vantagem uma pessoa gordinha que não teria esse problema de teria pele. Né, teria pele sobrando no caso dele. O couro ficou curto. O couro ficou curto. Foi a única desvantagem. Mas entre o couro ficar curto e ficar vivo. E quando que vocês puderam respirar assim? Claro, agora tem que ficar alerta com ele, principalmente, qualquer sinal, um espirro que ele der, tem que se preocupar, porque, né? Exatamente. Não é verdade? Uma febre, alguma coisa. Mas que dia que vocês relaxaram e falaram, pronto, agora é só aproveitar a vida? Ou não teve esse momento ainda? É que, na verdade, existe uma preocupação muito grande. Até ontem, o nosso filho, na hora que a gente foi dormir, falou assim, papai, eu tô com medo de você passar mal à noite e voltar pro hospital. Olha.
só. Então, assim, a gente ficou tem uma tipo um trauma na cabeça deles, né? E a nossa preocupação é não dar certo essa questão do home care, eu ter que voltar, ou então ficar doente realmente, porque a minha condição ela é um pouco mais complicada em qualquer tipo de doença agora. Eu tenho acesso... você, como diz, né? Você não está imune a uma gripe, você não está imune a uma outra coisinha que acontece. Desse problema, se Deus quiser, não vai ter mais, né? Desse problema, até agora, está tudo certo, né? Se eu continuar recebendo tratamento, está tudo certo. E o que mudou na sua vida de um ano para cá? Olha... Como é que você via a vida... E como é que você vê hoje? Eu falo isso em questão de vaidade. Sim. E porque geralmente, todo mundo sabe, quem frequenta academia e tal, quer ser bonitão, quer ter uns puta abração, uns pernão, e bota, né, uma roupa mais assim, mais sexy, vamos dizer assim. Para onde que foi essa vaidade, essa vontade de estar sarado? Arnaldo, duas coisas, né? Eu era muito vaidoso realmente, muito vaidoso, me cuidava, gostava de sair bem arrumado, né? E Deus tem tratado isso, né? Porque, queira ou não, eu ainda tenho aqui uma deficiência que ficou na minha barriga, né? Eu tenho uma parte do intestino que está para fora, que fica dentro da bolsinha, mas ele está para fora, né? Fiquei bem magro. Então, assim, Deus tem trabalhado... Cabelo. Perdi cabelo. Fiquei da cor de amarelo, de bronze, iodo, né? Iodo. Mas Deus tem trabalhado nisso na minha vida. E... graças a Deus, assim, eu tenho conseguido superar essa questão, né, Kátia? Eu não tenho... às vezes eu tenho que dar uma... Às vezes eu choro, né? Quando eu me olho, eu falo, nossa, meu Deus, por quê, né? Mas a gente sabe que tem um propósito. Porque isso é normal, isso daí ninguém... Ah, não, tá ótimo, imagina, não. A gente dá uns baques de vez em quando, né? Mas o corpo tem memória muscular, né? A gente sabe que é mais difícil tudo, mas eu falo pra eles... ele já voltou a treinar na academia. Olha, né? Que abusado. Mas é uma recomendação médica. Eu tenho para ganhar massa muscular. Porque minha massa muscular ficou muito baixa. A memória muscular é fantástica. A definição assim, que ele, apesar dele estar bem mais magro do que ele estava antes de ficar doente, a gente vê que tem definição muscular. Só que o exercício é bem limitado também. Você não pega o peso que você pegava lá atrás. Não. Bem longe disso. Vou te falar, eu pegava 120 quilos no supino. Hoje eu pego 5, 10 no máximo ali. Isso, sim. Com dificuldade, porque eu tô tendo que restituir em tudo, né? O jeito de enxergar a vida, os problemas que você tinha... Isso era a segunda coisa que eu ia falar, Arnaldo. É assim, ó, antes eu trabalhava muito mesmo, né? Eu fazia atividade física de madrugada, para poder fazer as 2 eu ia 4h30 da manhã treinar, chegava, já ia trabalhar, à noite ia no cross, chegava e ia trabalhar de novo. Aí eu trabalhava no meu particular, a gente estava com algumas coisas particulares além da empresa, então trabalhava muito, tinha pouco tempo até para os filhos, né, se for ver, né, Kátia? Apesar deles estarem sempre juntos, a gente tinha muito pouco tempo, e tudo isso perde o sentido quando você está numa situação que eu estou. Aí você começa a pensar, nossa, coisas simples, pequenas, que você poderia ter vivido e não viveu. E eu falava, a hora que eu sair daqui, eu quero fazer isso com os meus filhos, eu quero estar mais perto. Tal, né? Eu não assistir um filme, comer uma pipoca junto, ir num parque, né? Então tudo isso faz diferença. Você chega até a se arrepender, poxa, em vez de eu ficar malhando Cheguei a me arrepender. Lá, eu podia estar sentado no chão com meus filhos brincando, soltando pipa e tal. Arrependi. E assim, ó, até uma coisa que eu falei pra Catarina, ela todo dia à noite, ela ia no quarto da Alice e no quarto de Samuel, fazia uma oração com eles, cantava uma música e esperava eles dormir. E eu não fazia isso. Um dia eu falei para ela, Catarina, como eu queria poder fazer isso agora. Ir com eles, no quarto deles, quando estava internado. Orar com eles, poder, né, fazer eles dormir e voltar para o quarto para dormir. Então, assim, coisas simples que você às vezes não valoriza. Mas ainda bem, igual nós falamos aqui, né? O bom da vida é que você pode recomeçar, né? Você pode rebobinar e começar de novo e tal. E você mudou alguma coisa na sua cabeça? E você cuidando tanto dele, cuidando das crianças, cuidando de tudo tal. E você? Eu? Como é que você... Conta um pouquinho, Kátia, da sua rotina lá no hospital, dificuldade para como é que você... Quem cuidou de você? Como é que você administrou a cabeça? Eu me apeguei mais a Deus. Né? Ele cuidou de mim. Em tudo que eu precisei.
Muitas vezes, até que eu coloquei, né, do cuidado de ter experiência com Deus. Logo quando a gente chegou em Ribeirão e o Gustavo foi para UTI, um outro cuidado que Deus teve comigo, porque em Ribeirão também a gente não tinha família, e foi aquele o Gustavo vai para Ribeirão amanhã. E foi isso. O plano de saúde disponibilizou um hotel para eu ficar de imediato. Menos mal, né? Menos mal. E aí o Gustavo estava preocupado, Kátia, onde você tá? Eu falei, não, eles arrumaram, eu vou para um hotel. E aí eu falei, nossa, eu tava com vontade de comer um peixe. A gente tinha ido no mercado, eu tinha visto um salmão, só que o salmão é caríssimo, né? Eu não tenho coragem de pagar isso antes dele ficar doente. E aí eu cheguei no hotel, ele falou, o que você vai jantar? Pelo WhatsApp. Eu falei assim, era prato feito. Eu falei, eu vou pedir um peixe aqui. Aí eu liguei na recepção e falei assim, não, hoje não é prato feito, o buffet tá aberto. Né? Teve um evento, o buffet tá aberto. Eu desci para comer. O que tinha lá para comer? Salmão. À vontade. À vontade. Você tá vendo como é que é as coisas? À vontade. Puxa. Então, tive muitas dificuldades, né? Até porque você nem teve o direito de falar, eu tô com uma dor de cabeça hoje, veio pra mim, eu tô tão mal, quebrou minha unha. Eu tô fazer unha. Eu tô de TPM hoje. Não, posso nada. falar, Caixa, da questão da unha? A Catarina tem um problema sério nos pés, que é a unha encrava. E ela tem que ir todo mês cuidar disso. Ela ficou uns 3 meses sem poder, porque ela né? Porque ela não saía de lá. Eu falava, vai se cuidar. E os problemas ficam tão pequenininhos, né? Fica uma coisa insignificante, né? Na verdade, assim, eu tinha que ser forte por ele, eu tinha que ser forte pelas crianças, então eu não me dei o direito de pensar em... E nesse tempo, as crianças via quando? As crianças ficaram com a minha mãe em Naviraí até setembro. E você em Ribeirão? E eu em Ribeirão, que eu vim em Ribeirão com eles. Aí a gente se falava todos os dias. A rotina que eu tinha com eles, que o Gu colocou de levar pra cama e dormir, a gente fazia videochamada, então eu cantava para ele todas as noites, orava com eles, mesmo do hospital, para tentar diminuir um pouco, né, essa ausência. As crianças são tão espertas hoje, né, que elas entendem o que está acontecendo, né? E porque até então a gente não sabia que a gente ia precisar voltar para Barretos, foi só depois realmente que ele ficou com essa condição do intestino curto, e que a gente, até que um dia eu perguntei para a médica, mas e essa alimentação, ele vai poder ficar sem? Ela falou, não, ele vai precisar tomar. Isso mesmo foi um baque para mim também, quando eu descobri que eu ia precisar. E foi um baque, mas aí eu não podia falar para ele também, porque... E o que faz vocês mover a vida é saber que tudo vai passar. Porque hoje, apesar de você estar na casa da sua mãe, casa de mãe é mãe, mas você está, vamos assim, como é que fala? Dramatizar o negócio, morando de favor na casa da sua mãe, né? Sim. Você pensa assim, eu não vejo a hora de ter a minha casa. Não tem como não pensar. Sabe, né? da gente poder viajar, passear, dele comer as coisas. A verdade, assim, eu creio que Deus vai fazer a obra completa. É uma coisa que eu pego muito no pé dele. Fala a verdade, nenhum segundo, Deus, eu não vou aguentar. Não, de falar pedir socorro para ele. De que não aguentar, assim, eu falo assim, Senhor, eu falo assim, não estou aguentando mais, porque como mãe... é muita coisa, gente. Né, eu não digo no sentido com ele. Não, porque assim, eu sempre tive convicção de que ele ia sair do hospital. E eu falava para os médicos, ele não tem outra alternativa, a gente vai sair de mão dada do hospital. E a gente saiu de mão dada do hospital. Né, mas assim, para mim o mais difícil foi ficar longe das crianças. E aí eles iam, em setembro, eles vieram para Barretos, porque eu falei, mãe, não tem... A gente esperou passar as provas, né? Porque a minha menina estava no 4º ano passado. Aí fizemos a transferência. A nossa família, gente, não tenho o que falar. Muito obrigada, mãe, pai, irmãs, cunhadas, sogra, sogro. Porque eles foram fenomenais, né, amor? E toda semana eles se revezavam. Uma semana ia minha mãe, uma semana ia minha irmã, outra semana ia minha sogra. Porque no final de semana, doente, eles levavam as crianças para o hospital para a gente poder ver. Exatamente, né? A gente não... eles liberaram... Saiu uma lei, eu falei, gente, Deus é tão maravilhoso.
era proibido criança entrar na UTI. Em agosto, no começo de agosto, a gente não sabia. O médico que tratava o Gustavo falou, acabou de aprovar, ele chegou lá com a lei, acabou de aprovar uma lei que a criança tem o direito de ver pai e mãe. Depois de quantos meses? Oi? As crianças viram ele depois de quantos meses? Não, então eles iam de fim de semana ver. Né? Eles ficaram mais ou menos a gente ficou um mês sem vê-los. Um mês sem ver eles, que eles ficaram na Viraí, a gente já estava aqui. Que aí, quando ele estava no quarto em Dourados, eles iam. E quando ele foi para UTI em Dourados, saiu essa lei que o médico pegou o número da lei e levou no hospital. Ó, é lei agora, as crianças podem entrar para ver ele não tem. Até tem um vídeo também que aparece uma foto, não sei, que vocês passaram um Réveillon no hospital com ele. Não foi? Isso, a gente conseguiu uma liberação. Foi a primeira noite, na verdade, que a gente se via de fim de semana, só que era, eles iam, viam a gente e iam embora. Eles iam, viam a gente e iam embora. E aí, no ano novo, a gente conseguiu uma autorização especial do hospital para eles dormirem com a gente, porque lá o Gustavo ele ficava num quarto isolado, né? E por conta de infecções, tudo que ele teve, então ele precisava ficar em isolamento. E é isso, eles permitiram a gente passar o ano novo junto, depois de vários meses sem poder dormir com as crianças, né? Olha, a maneira que você aí que está assistindo a gente de ajudar, porque, por exemplo, vou falar até uma besteira aqui, mas é o que deu na minha cabeça. A gente compra um livro para a gente ler uma história e paga. A gente paga Netflix para assistir filme e chora e se emociona. Aqui a história é real, né? Então não custa nada você pegar R$50, 20, que seja, e fazer a doação e comprar a rifa. Quem sabe você não ainda ganha um carro, ainda, né? Ó, a gente vai terminar e tá aí, a gente vai divulgar mais, né, Danilo? Fazer algum vídeo, alguma coisa para divulgar. E eu queria que de cada um de vocês desse uma mensagem por tudo que vocês passaram e uma mensagem para quem está com... A minha mãe dizia assim, eu falava, mãe, tem gente passando fome, tudo é problema, ela falava. E realmente é, pequeno, grande, médio, tal, né? Para quem está passando por alguma... ou por isso, ou exatamente igual a isso, que mensagem que vocês dão? Acho que assim, a principal mensagem é não desistir. Não desista, acredita que de onde você está, que você vai sair daí. Tenha fé, peça a Deus, peça acreditando que Ele já realizou o milagre que você precisa, que seja de saúde, que seja de financeiro. E se movimente, né? Faça a sua parte também, mas acredite. O mais importante é acredite que vai dar certo. E seja grato. Em todo momento eu fui muito grato a Deus, porque o mais importante eu tive, que é a vida, né? Eu não vim a deixar esse plano para passar pelo outro. Então esse é o mais importante. Então eu sou muito grato, independente do que aconteceu comigo, independente de tudo que está acontecendo ainda, eu sou muito grato por estar aqui e poder continuar vivendo com a minha família. Bacana. E você, Catarina? Complementando isso que o Gustavo fez e respondendo uma pergunta que você tinha feito, né? O propósito de tudo isso. Várias pessoas vieram falar pra gente que a nossa história tocou de alguma maneira. Né? No hospital teve uma enfermeira que estava prestes a desistir da profissão. E ela não desistiu. Pouco antes da gente receber a alta, né? Ela foi até no quarto um dia e ela falou, a história de vocês, o companheirismo de vocês, né, me fez acreditar e continuar. Então eu acredito que um dos propósitos seja esse, talvez levar essa mensagem. Eu não gosto muito dessa palavra, mas Deus usou vocês, usando vocês então, para poder... de alguma maneira, atingir a vida de outras pessoas. Seja, às vezes a pessoa que estava... Muitas pessoas falaram, Catarina, eu estava distante de Deus e me vi orando pela vida do Gustavo, me aproximei de Deus e a minha vida teve uma transformação total. Dizem, é verdade, só da gente parar de reclamar, a vida melhora já. Agora melhora. Imagina orando, rezando, e a sua maneira, e a qualquer religião que for. E sim, né? De pessoas de várias religiões, né, entraram em contato. Danilo. Eu quero, o Gustavo falou, qual que é o vídeo, Gustavo, você chegando? No da Catarina, você está no dela? Aquele vídeo das crianças. É o que ele passou. No reencontro. Eu passei ele Você passou ele agora no hospital. Sem música.
Foi dia 20 de agosto para Ribeirão e só na metade de setembro que eles foram para lá. Isso aí fazia um tempo que eles não se viam já. Isso aí lá no hospital, na cantina. Um mês. A Catarina era praticante de crossfit, olha como ela vai pegar os dois. Ah, não, tem umas fotos daí, a Catarina também, toda saradona, toda... Fazia um mês que eu não via eles. Não tá usando música, não. Não. Aquela no fundo foi uma das médicas que passava pra ver o Gustavo. Era Marcelo? Não, era da cirurgia. E aí foi a família toda. Essa foto aí foi no dia que eles chegaram lá. Que foi, a minha irmã tava grávida, né? Coitada, não conseguiu nem fazer chá de bebê. E hoje a gente é padrinhos do Levi. Né? Minha irmã, minha mãe. Ela é gêmea, viu, gente? Tô vendo mesmo. Foi minha sobrinha. E a mensagem é essa, né? A gente ser grato e confiar em outras pessoas, em Deus o tempo todo. Principalmente que toque o coração das pessoas em ajudar vocês para que isso não seja um problema, né? Eu tenho muita fé mesmo. E às vezes a gente falho, né? Fala, meu Deus, como a gente vai passar por isso? Porque não no sentido de reclamar, né? Poderia ser mais fácil. Mas eu falo, se Deus nos trouxe até aqui, Ele sustentou até aqui, eu tenho certeza que Ele vai continuar provendo. A gente precisa confiar, tentar não se desesperar. A gente é humano, às vezes dá uma recaída, né? Mas a gente sempre tenta focar nisso, pegar os vídeos, né, amor? Assistir, lembrar e saber que Ele... Bacana, viu? Olha... Ontem você estava procurando o que colocar embaixo do nome deles, eu encontrei o Casal Foda. É o Casal Foda. Porque olha, poxa vida, assim, vocês são demais. O amor, fala, Catarina, uma frase, ontem perguntaram pra gente que a gente ganhou... A gente ganhou um café lá do da Dona Baunina, ontem do Dia dos Namorados. Que legal. Eu vou fazer uma frase, e na hora eu não... Mas tem uma passagem de 1 Coríntios, eu não sei recitar, mas o pessoal pode procurar, né? Que o amor é paciente, é bondoso, tudo espera, tudo suporta. O amor é uma escolha, a gente está junto, porque... Ai, Catarina, qualquer uma outra poderia ter desistido. Realmente. Mas assim... Seria até aceitável. Ela não aguentou, coitada, ela é fraca e tal, não sei o quê. Né? Mas assim, a gente, quando você escolhe estar com uma pessoa... E principalmente, a gente fez um voto. Eu fiz um voto não só para ele, eu fiz um voto para Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Até que a morte nos separe. Isso é uma coisa que pode acontecer comigo daqui a 1 minuto, pode acontecer com ele, pode acontecer com qualquer pessoa. E eu falo, é muito fácil você estar com alguém quando está tudo bem. Não. Viver com dinheiro é fácil, eu quero ver com a falta dele. Você viver com uma pessoa que está tudo bem, né, com flores e tal, agora eu quero ver quando chega no espinho, como é que a pessoa vai lidar com aquela situação, né? E ele lembrou ontem que eu nem lembrava mais. Mas eu falo assim, isso aqui é uma casca. Que eu falava para ele. O que importa é o por dentro. O Gustavo não é isso daqui. Não é aquele cara forte lá atrás, ou ele com menos peso agora. O Gustavo é a consciência, é a pessoa que fala, é o jeito que trata, que sempre olhou por mim, pelos nossos filhos. Isso aqui é uma casca que eu creio que vai, com o tempo, Deus vai terminar de curar, de tratar. Ele não vai ser dependente pro resto da vida dessa alimentação. Com certeza, a medicina, igual a gente estava falando, a medicina avança de um jeito, numa velocidade muito rápido. Né? Então, o que não é possível hoje, amanhã se torna possível. E a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Olha, a gente vai fazer a nossa parte, né, Danilo? Sim. Vamos divulgar aqui, Deus quiser, e vai dando notícia pra gente. Vou deixar. Tem alguma coisa não pra só falar? agradecer eles e
que Deus continue abençoando o Gustavo. A vida de Obrigado vocês. por esse Amém. presente de vocês estarem aqui hoje contando essa história. E é igual eu falo, né? Se uma pessoa assistir e mudar o jeito de ser por conta de vocês, Nossa, a nossa missão já está, né? Tá feita, e com continuem certeza. nisso mesmo, nesse processo de evangelização, porque vocês não têm noção, tanta de gente que está perdida e que não tem rumo e não tem Deus. Muita gente, vocês não têm noção. Mas Deus encontra. É verdade. Olha, com essa entrevista, né, não tem como não começar uma semana de maneira boa. Eu tenho certeza que eu vi aqui leve aqui no WhatsApp, tem um monte de pepino, abacaxi que ali. Já vi um áudio ali, a notícia que eu tenho não é muito boa. Eu falei, que notícia boa, notícia, sabe? Deixa, a gente se vira. Uma boa semana, amanhã a gente está de volta e assista, compartilhe. É uma história bonita, é um presente que você vai dar para uma amiga, para um amigo. Fala, olha, tá aqui o link do programa, assista essa entrevista. E vamos fazer doações, comprar rifa toque também. Toque o coração, né? Aí. Isso aí. Obrigado. Obrigada, gente.